Véspera do jogo do Porto no Dragão contra o Estoril, mais um jogo decisivo para o campeonato no Estádio do Dragão, um jogo muito importante para o Porto sacudir a pressão dos rivais e manter o primeiro lugar, mas já lá vamos a analisar o jogo e as palavras do Presidente do Porto e do treinador, mas primeiro pedir que deixem o like para dar aquela força aqui ao canal, subscrevam o canal se ainda não subscreveram, porque estamos quase a chegar aos 10 mil subscritores. E já sabem, deixem os vossos comentários, eu leio sempre todos. Eu começaria então o vídeo pelas palavras do André Vilas-Boas, o Presidente do Porto. Aproveitou o editorial da revista Dragões, que ele sempre assina a primeira página, é uma tradição no Porto. Aproveitou para responder um pouco ao Rui Costa e também para falar dessa questão dos calendários. Eu acho que mais do que responder ao Rui Costa, eu acho que o Vilas-Boas aqui defendeu o treinador. Foi um assunto em que, isto é raro acontecer, acho que é a primeira vez, em que o Farioli se antecipou, atacou o calendário, atacou a Liga e a diferença de tratamento entre o Porto, Benfica e Sporting, o Porto ser prejudicado em relação aos rivais, atacou antes do Presidente, não é costume, e o Vilas-Boas acaba aqui por vir em defesa de Farioli, tanto que Farioli na conferência de hoje, de antevisão ao jogo com o Estoril, disse que estava muito satisfeito com o Presidente que tinha, que era um Presidente muito próximo, que defendia o grupo, que estava sempre atento às necessidades da equipa, portanto ele sentiu-se defendido. Isto é muito importante, politicamente, principalmente para dentro, a imagem que Vilas-Boas passa é de que confia no treinador, de que o defende. Acho que isso também é muito bom. Às vezes também falamos aqui muito da motivação e da união do grupo de trabalho dos jogadores, que realmente o balneário do Porto está muito forte esta época, mas também às vezes é preciso que o treinador tenha os incentivos certos, e acho que aqui foi muito importante também o sinal que a direção do Porto dá de que está com o treinador, até porque isto foi tão insólito que ontem o Presidente do Benfica acabou por responder ao treinador do Porto. Foi uma resposta de Presidente para treinador, porque o Vilas-Boas ainda não tinha reagido, mas agora já reagiu, e Vilas-Boas foi com ataques violentos. Nós sabemos que já há algum tempo que o Vilas-Boas mudou de postura, ali depois da primeira paragem de seleções. Aliás, depois do jogo com o Benfica, em que há aquele penalti, a eterna polémica daquele penalti do Denis Gul, que podia ter feito com que o Porto ganhasse o Clássico no Dragão e que podia estar mais isolado no primeiro lugar e só com vitórias, não conseguiu por causa desse empate e que esse penalti podia ter mudado o rumo do jogo. E depois disso, Vilas-Boas achou por bem mudar de estratégia, começou a ser um presidente mais ofensivo, não deixar escapar mais nenhuma polémica a partir dali, fez até já a reunião com o Conselho de Arbitragem, e ele volta a referir tudo isso, volta a falar sobre a uniformização de critérios que não está a acontecer, volta a falar sobre o vídeo-árbitro que não tem as mesmas condições em todos os estádios, que ele acha essencial que assim seja, e defende então o Farioli aqui nesta questão do calendário, dizendo que são dois pesos e duas medidas, que o Porto está a ser prejudicado. Achei interessante a reação de Farioli a dizer que a equipa tem que estar preparada para isto, como dizia Vilas-Boas, que eram armadilhas que vinham aí, que a equipa tinha que estar atenta, e o Farioli a dizer até que a equipa pode ficar mais motivada com isso, resta a equipa motivar-se com isso, e foi o que eu disse no vídeo de ontem, espero que isso motive mesmo a equipa. No jogo com o Arouca foi isso que aconteceu, o Vilas-Boas voltou a falar do jogo com o Arouca, faz aqui uma comparação, de facto o tratamento que o Porto está a ter por parte da Liga é muito diferente do que está a acontecer com os rivais. Neste caso aqui o Sporting vai ter mais 2 dias de descanso na série de 3 jogos, que são 2 para o campeonato e 1 para a taça. Naquela semana o Sporting tem mais 2 dias de descanso, o que prova que era possível dar mais dias de descanso ao Porto. O Presidente do Benfica meteu-se aqui no meio dizendo que prejudicado era o Benfica, mas como comentava ontem alguém e bem, então o Benfica podia ter votado contra, mas votou a favor do calendário. Só o Porto e o Feirense é que votaram contra. Portanto, não faz muito sentido. Ele acabou aqui também, o Presidente do Benfica tem disparado muito também para todos os lados, nem sempre com muito sentido. O Presidente do Porto tem tido sempre o mesmo objetivo. Por um lado, passar para fora, para a Europa, a sensação desse Presidente que quer mudar o futebol, e para dentro tem pedido muita igualdade de tratamento. Mas é engraçado que no início da época não era este o Presidente que tínhamos, mas agora desde que ele mudou de postura tem realmente acontecido isto, e depois acho que o ataque mais forte que ele faz é com ironia. O Vilas-Boas diz que ainda vamos ver no Clássico Sporting Benfica os dois a ganhar 3 pontos. Portanto, aqui acho que é o ataque mais forte, a mostrar claramente, usou da ironia, mas a mostrar claramente que acha que a Liga está a beneficiar Benfica e Sporting. Ele volta a falar da Santa Aliança, que ele próprio batizou assim a aliança entre Sporting e Benfica. Ontem também muita gente comentava que realmente o Presidente do Benfica está no bolso do Sporting, até porque quem reage é o do Benfica e do Sporting nem diz nada, que até seria o clube mais beneficiado nesta questão do calendário, mas acho que dá, como diz Farioli, o Porto tem um plantel equilibrado e acho que dá para o Porto contornar esta situação e podemos até ver uma equipa mais motivada, como aconteceu com o Arouca, e aquilo que eu digo, é um erro que os rivais continuam a repetir, que é tentar prejudicar o Porto quando já se percebeu que isso motiva ainda mais. Ainda bem então que isso acontece, claro que era melhor ser tratado por igual em relação aos rivais, mas ainda bem que motiva e acaba por ser um erro estratégico de quem tenta desestabilizar o Porto através de injustiças que motivam mais o grupo.
E neste caso ainda tem mais esse extra de aumentar a confiança entre presidente e treinador, já que o presidente defendeu o treinador e o treinador fez questão de agradecer isso mesmo em público na conferência de imprensa. O Vilas Boas atacou também os críticos de arbitragem. Ele já não é a primeira vez que fala sobre isto, sobre comentadores que, segundo ele, usam até expressões, achei piada, amarelo alaranjado, zona cinzenta, arbitragem à inglesa, portanto aqui expressões que ele diz que os comentadores usam. Eu ontem, por acaso, referia exatamente isso, que há muitos comentadores, muita imprensa falou de um possível penalti sobre o Denis Gul no jogo com o Nice, num jogo em que não era tão importante o penalti, quando outras situações em que o Porto foi prejudicado praticamente não disseram nada, e realmente há essa dualidade. Mas o facto também do Vilas Boas estar tão atento e chamar tão atenção para isto, e até o facto de ter chegado ao treinador, o treinador também já falou sobre estas injustiças, eu acho que mostra que isto está a ser usado como forma de unir mais o balneário, então isso é bom, acaba por ser bom, dentro da injustiça que é, acaba por ser bom pelo menos para unir mais o grupo. E o Farioli já fez então a conferência de antevisão do jogo com o Estoril, ele quase não teve tempo de descanso entre o jogo de quinta-feira e este sábado outra vez mais uma conferência. O Porto agora vem com uma série com mais jogos, mais intensa, de mais jogos seguidos, e o Farioli pode, neste jogo com o Estoril, atingir uma marca redonda. Este ano o Porto está a acumular cada vez mais recordes e agora o Farioli pode chegar à vitória número 100 na carreira. A carreira dele ainda é curta, sabemos que ele não tem títulos, esta época há uma grande esperança, uma grande expectativa que ele possa finalmente ganhar títulos. A verdade é que também ele não treinou sempre equipas que pudessem ganhar títulos. O Nice e na Turquia também, quando ele treinava, não eram equipas que pudessem ganhar títulos. No Ajax podia ter ganho, realmente perdeu ali por pouco, mas acabou por ficar bem visto pelos adeptos porque recuperou uma equipa que estava muito mal, e agora no Porto ele tem uma percentagem de vitória. Eu estava hoje a olhar para os números, ele tem mais de 80% de percentagem de vitória no Porto, enquanto no Nice e no Ajax ele tinha 60%, à volta de 60%. Portanto, ele tem uma percentagem de vitória superior, o que mostra que aqui no Porto tem maior probabilidade de ganhar. E esse jogo com o Estoril é decisivo, então Farioli tem que apontar mesmo à vitória número 100. É imperativo ganhar, porque qualquer resultado que não fosse a vitória podia pôr aqui muita pressão, no caso de uma vitória do Sporting, e é bom que o Porto consiga ganhar, ainda por cima em casa. Aquilo que eu digo, o Estoril está muito... Eu vejo muita motivação do lado do Estoril para ganhar o jogo. Pode ser porque eles venceram há 2 anos, ganharam há pouco tempo no Dragão, e talvez por ser uma das poucas equipas que o fez, sente essa motivação. Por isso o Porto tem que estar atento. Mas o Farioli na conferência, ele falou exatamente isso, ele disse que não teve muito tempo para preparar o jogo, o que até é mais ou menos verdade, porque o Farioli não deu as folgas que costuma dar, então acaba por ter mais um dia de treino dentro do pouco tempo que teve, porque já houve aqui situações em que o Porto teve também só 3 dias de descanso e um deles foi de folga, desta vez foi todos de treino. O Farioli aqui a mostrar talvez mais preocupação com algum detalhe tático, talvez, não sei, mas não deu as tais folgas, pode também ter a ver com os tais objetivos internos da equipa. Ele, como também já é hábito, elogiou muito o Estoril, falou muito da forma de jogar do Estoril, e aquilo que nós já percebemos aqui também no canal, que é o Farioli fala muito do adversário ofensivamente, ele a dizer que é um adversário que sai em contra-ataque muito fluido, muito móvel, uma equipa muito flexível, que é preciso estar atento aos detalhes para eles não causarem perigo na baliza do Porto. Lá está, o Farioli é muito detalhista a preparar a equipa defensivamente, eu acho que é mais isso. Continua-se a falar muito sobre ele ser um treinador detalhista, mas eu acho que é mais no processo defensivo e nas bolas paradas, embora isso tenha mais a ver com os adjuntos, mas o Porto é uma equipa temível nas bolas paradas, aquilo que eu dizia no vídeo, nos vídeos atrás. Eu não me lembro do Porto ter uma equipa que impusesse tanto respeito quando é canto. Quando é canto, tanto comentadores como o próprio estádio já se agita e os adversários ficam nervosos, fazendo até muitas faltas ali dentro da área, muitos agarrões, muitos empurrões, porque toda a gente sente que pode ser golo. Eu não me lembro de ter uma equipa do Porto assim, que causasse tanto perigo nos cantos. Mas realmente Farioli é muito forte nestes 2 pontos, não perdendo, claro, a capacidade ofensiva. O Porto tem uma boa equipa, como ele diz, equilibrada, também é forte na frente, mas realmente ele prepara muito bem a equipa defensivamente, e o Porto tem uma verdadeira muralha defensiva ali, principalmente nos jogos no Dragão. O Farioli, então, desta vez também referiu-se ao Vilas Boas, agradecendo e dizendo que está muito orgulhoso com o presidente que tem. De facto, Farioli sentiu-se aqui protegido e voltou a atacar a Liga falando do calendário, dizendo que também aqui em sintonia com o presidente, que vem em muitas armadilhas e que normalmente armadilhas são situações inesperadas e, portanto, a equipa vai estar muito alerta. Ele a dizer que confia muito no plantel, mesmo com poucos dias de trabalho, para estar sempre atento. Tem uma equipa que se adapta muito bem aos jogos, tem a mentalidade certa, segundo ele, e nós temos visto que de facto tem, portanto não é só segundo ele, temos visto nos jogos que de facto a equipa adapta-se muito. Houve aqui já vitórias que o Porto teve, por exemplo, contra o Braga, aí foi muito claro como a equipa se foi adaptando e mudando de tática várias vezes durante o jogo até conseguir o caminho da baliza. Houve outros jogos em que o Porto foi mais prejudicado pelas arbitragens e também se conseguiu adaptar, portanto sim, tem uma equipa resiliente e também flexível, também fruto dessa capacidade defensiva. Como o Porto sofre poucos golos
e confia muito na capacidade defensiva quando é preciso arriscar, principalmente nas segundas partes. O Porto tem mais confiança nesse aspecto também. Ainda assim, o Farioli disse que estava cansado desse assunto e que não queria falar mais de polémicas, portanto também a fechar aqui o assunto, foi mais um desabafo que ele teve em que se antecipou até ao presidente, o que mostra talvez que ele usou mesmo isso para motivar uma equipa que pode começar a ficar cansada com tantos jogos, com uma série tão intensa de jogos, mas realmente ele fecha aqui o assunto, sabendo também que o presidente não vai fechar o assunto, vai ficar atento, vai falar, e também não cabe a um treinador estar sempre a falar sobre isso. Ele tem que se focar noutros aspectos dos jogos, e também de análise, e não convém muito desgastar a imagem dele, porque, por exemplo, mesmo essa resposta do presidente do Benfica, não é bom ter um treinador a debater com um presidente rival, e também o Farioli sabe isso, então ele a dizer que está cansado, então eu acho que ele não vai voltar a falar sobre isto, a não ser que haja mais algum caso muito polémico, talvez no jogo com o Estoril ou mais para a frente, mas acho que ele vai encerrar aqui o assunto. Pelo menos ele diz que está cansado, acho que é um sinal disso. E o Farioli disse então que tem um plantel muito equilibrado, muito focado, que é um plantel que permite fazer muita rotação sem perder a qualidade. Ainda assim, ele diz que em janeiro vem um reforço, que é preciso reforçar principalmente a defesa. Lá está essa preocupação do Farioli com a defesa, e sabemos exatamente a que é que ele se refere, um central de pé direito, porque sabemos que o Farioli, muito exigente como ele é, não conta nem com Gabriel Braz, conta com o Pablo Rosário um pouco como alternativa, mas não conta com o Perpites nem com o Kivior para o lado direito, porque jogam de pé esquerdo, e no meio de tanta exigência e perfeccionismo na defesa, tem dado resultados. Realmente o Porto tem a muralha defensiva, mas é raro ver um treinador tão exigente apenas com um setor, mas realmente ele quer um central, e esse central eu penso que quando o campeonato, quando os jogos abrandarem um pouco, vamos dedicar um vídeo a isso, porque há aqui nomes que já podemos falar de centrais que podem chegar ao Porto, já temos o perfil também, e é possível especular aqui um pouco quem será esse central que vai chegar em janeiro com certeza, e que vai ser um central que tem que ter ou aspirações de jogar o Mundial, ou que vai mesmo jogar o Mundial, ou seja, tem que ser um jogador que entra direto no 11, sendo que vai fazer concorrência ao Bednarek, porque o Bednarek é que é o titularíssimo. Aquela defesa do Porto vai ficar ali com muita concorrência, e ainda há essa possibilidade, muita gente comenta, e há essa possibilidade mesmo do Porto contratar também um lateral esquerdo, até porque o Zaidu pode ir para a CAN e o Porto ficar só com o Francisco Moura. Sabemos que o Martim Fernandes é esse pivô, o Farioli deu esse sinal no último jogo do campeonato, em que colocou o Martim do lado direito e depois do lado esquerdo, do campeonato, não, da Taça de Portugal com o Sintrense. Desta vez o Martim não jogou para a Liga Europa, mas sabemos que é quase como se Farioli desse um sinal de que conta apenas com um suplente para a direita e para a esquerda, é o mesmo. Ou seja, o Porto também pode contratar mais um lateral esquerdo. O Zaidu começou muito bem a época, começou com uma opção firme, também o Francisco Moura está bem baixo de forma, vinha também de uma lesão na pré-época, mas agora está a perder espaço, e se for à CAN pode ser mesmo a reta final para ele. Sabemos que Farioli é muito exigente também quando o jogador não está disponível para treinar os mecanismos e a forma de jogar do adversário. Ele normalmente não aposta neles, foi o caso do Tomás Pérez. O Tomás Pérez chegou a não ser libertado para ir ao Mundial, depois o Porto reverteu a situação e deixou-o ir, e o Tomás Pérez foi dos melhores jogadores desse Mundial que a Argentina ganhou. Porquê é que Tomás Pérez não tem nenhum minuto? Pode também ter a ver com essa saída dele para o Mundial, e portanto o Zaidu pode passar pela mesma situação. O Farioli, curiosamente, nesta conferência falou dele, diz que Tomás Pérez, desde que chegou do Mundial, é outro jogador que está com muito ritmo, com muita motivação, que se está a superar, e disse mesmo que Tomás Pérez tem que continuar assim porque a oportunidade dele está quase a chegar. E fica aqui a questão, será que ele vai jogar com o Estoril? Eu diria que ele vai jogar com o Vitória de Guimarães, porque vai ser para a Taça da Liga, e Farioli dá aqui um sinal de que pode não se dedicar tanto à Taça da Liga. Pode fazer como muitos treinadores do Porto fizeram no passado, não tanto Sérgio Conceição, mas outros treinadores que jogavam muito com os suplentes, com a equipa B, e pode haver então aqui uma janela para jogadores como o Caramó, como o Tomás Pérez jogarem na Taça da Liga. Penso que foi um sinal que Farioli deu aqui, ao falar de Tomás Pérez, não precisava de ter falado desta forma, deu aqui um sinal de que o jogador está quase a jogar. E olhando para o jogo com o Estoril, é verdade que Varela ainda está a treinar integrado, há dúvida se ele vai jogar ou não. Como o Farioli é muito exigente com a forma física dos jogadores, é provável que o Varela não seja titular. É uma grande oportunidade para o Pablo Rosário, que ia perder o lugar naturalmente para o Bednarek, que é o titular no centro da defesa, mas o Pablo Rosário merece jogar, porque ele tem feito grandes jogos ali na defesa do Porto, tem jogado muito bem no lugar do Bednarek e vai ter a oportunidade a 6. Aquilo que eu tenho dito, há certas características dele que são melhores que as do Varela, principalmente defensivamente, e o Farioli valoriza muito isso. Portanto, o Varela pode aqui ver o lugar um pouco em risco por causa desta titularidade do Pablo Rosário.
Mas olhando então para esse jogo com o Estoril, pode também ser uma oportunidade para o Tomás Pérez, pelo menos para ser suplente do Pablo Rosário se o Varela não for convocado, mas acho que ele não se refere a esse jogo, acho que ele se refere ao jogo com o Vitória de Guimarães para a Taça da Liga. Mas enfim, vai ser uma questão a ver no jogo, que estamos a poucas horas também de começar o jogo e já vamos esclarecer tudo isso, mas titular pelo menos Tomás Pérez não vai ser, claramente não vai, até porque ele ainda não jogou nenhum minuto pelo Porto. E como já é hábito, o Farioli faz uma conferência muito pragmática, ele não foge a nenhuma questão e volta a individualizar sem problemas. Falou do Gabri Veiga, dizendo que nas últimas semanas temos visto um Gabri Veiga muito mais próximo daquilo que ele é, a dizer que ele tem muita qualidade, muito potencial e que vamos ver melhor ainda. É engraçado como as declarações dele estão muito alinhadas com as declarações do Gabri Veiga, que disse o mesmo no fim do jogo com o Nice, dizendo que vem aí mais e melhor e que ele espera até marcar mais golos e fazer melhores exibições, e o Farioli na mesma sintonia, a dizer que o Gabri Veiga está agora mais fresco, deve ter recuperado já da lesão, olhando às palavras dele, ele que dizia que o Gabri Veiga estava a jogar limitado desde o jogo com o Sporting, já não diz isso, diz que o Gabri Veiga está mais forte fisicamente e que isso ajuda a que ele tenha estes jogos, estes grandes jogos, estas grandes exibições como teve com o Nice. Portanto, também muita expectativa para ver o Gabri Veiga contra o Estoril, até porque o Farioli puxou aqui por ele e puxou também pelo Denis Gul, a confirmar um bocado aquilo que eu disse. Eu acho que o Denis Gul não jogou com o Nice porque era peça, não foi uma estratégia colocá-lo ali a extremo esquerdo, não foi uma estratégia do jogo, não foi por algum aspecto tático, acho que foi mais para manter o jogador motivado, porque agora diria que Denis Gul não vai jogar para o campeonato, porque vai jogar Borja Sainz com o Estoril, é provável que entre De Jong para o lugar do Samu depois na segunda parte, Denis Gul poderá não entrar, e depois para a Taça da Liga novamente, uma oportunidade para o De Jong de ser titular. Isso poderia afetar o Denis Gul um pouco psicologicamente e acho que Farioli jogou com isso, dando-lhe a titularidade. Depois Farioli repetiu-se um pouco também sobre a ambição da equipa, sobre a união do grupo. Ele já tinha falado no fim do jogo com o Nice, agora falando também daquela situação do Gabri Veiga dar a bola ao Samu. Depois das palavras de Farioli fiquei já um pouco mais na dúvida se realmente ele diz que é o Samu que tem que marcar os penaltis, portanto não sei se foi o Gabri Veiga que tinha muita fome de golo, queria fazer um hat-trick e roubou a bola ao Samu, dá mais a impressão que seja isso, e depois prevaleceu a hierarquia da marcação de penaltis. No entanto, não houve ali nenhuma disputa e acho que é também isso que elogia o Farioli, mas olhando às palavras dele acho que fica mais esclarecido que não foi o Gabri Veiga a dar a bola ao Samu, era a hierarquia. O Gabri Veiga queria era marcar o hat-trick, que mostra também muita vontade do Gabri Veiga em marcar, mostra que são dois jogadores, curiosamente os dois espanhóis, com vontade de marcar golo, e isso é bom, quer dizer que os jogadores do Porto estão também com essas metas de marcar golos. É uma questão mais individual, não é tão boa para o coletivo, teoricamente, mas depois é bom para o coletivo, porque se todos os jogadores estiverem à procura do golo, há mais probabilidade do Porto marcar mais golos também. E depois o Farioli voltou a repetir-se um pouco também sobre os sub-17, voltando a dar os parabéns, já tinha falado no jogo com o Nice, e a dizer que vai integrá-los na equipa principal, eu não acredito nisso. Diz que depois na próxima época, na pré-época, alguns deles vão integrar os treinos, isso aí eu já acredito que sim, na pré-época. Se vão ficar ou não, isso é sempre muito duvidoso, mas acredito mais na pré-época, não acredito muito que ele vai integrá-los agora. Como eu digo, ele não é muito lançar jovens, e não me repetindo aqui sobre o Rodrigo Mora, que tem muita gente que não gosta que eu falo do Rodrigo Mora, eu continuo a achar que o Rodrigo Mora é o jogador com mais talento do Porto, mas sendo um jovem de apenas 18 anos, o Farioli não aposta nele titular, ele não é titular absoluto no Porto, vai entrando em alguns momentos, o que prova que o Farioli não é esse treinador de apostar nos jovens, mas ele a puxar também dos próprios galões, a dizer que no Ajax era diferente e que lançou vários jovens, no Porto é que não tem tido essa oportunidade. Não sei se ele está a falar da qualidade dos jovens do Porto ser menor, acho que não, acho que ele só quis aqui. O Farioli nos últimos tempos tem-nos habituado ele está a libertar-se mais nas conferências e nas opções e tem tentado provar algumas coisas para mostrar que ele é diferente. Também um pouco escaldado daquela situação que houve ali uma série de jogos em que o adversário já conhecia a forma de jogar do Porto e começou muita gente a dizer que o Porto era previsível, e ele também joga com isso, já colocou Mora e Gabri Veiga juntos, já colocou 2 pontas de lança juntos, tem feito ali algumas mudanças também para provar que ele não é esse treinador tão conservador e previsível, embora eu acho que é, no geral é, mas ele também tem tentado aqui provar que é diferente, então por isso que ele também quer tirar esse rótulo de treinador que não aposta nos jovens, que fica muito colado a ele por causa da situação do Mora e porque não há mais nenhum jovem a ser lançado, além do Martinho também, mas o Martinho também não é titular. Embora o Martinho eu entenda, porque acho que o Francisco Moura e o Alberto Costa dão mais garantias, mas de qualquer forma olhamos para o 11 do Porto e o Farioli não aposta nos jovens. Aposta no Froholt, que seria um jovem, mas é um reforço e é o melhor jogador do meio campo, não é a mesma coisa, não é mesmo que apostar num jogador da formação do Porto. E o Porto parte então para este jogo no Dragão, isolado no primeiro lugar, com 31 pontos, vamos ver se ganha, é muito importante que ganhe, vai ser um jogo casa cheia, aquilo que eu dizia ontem, o Porto vai até estrear um espetáculo de luzes, que penso que é 15 minutos antes do jogo,
portanto muita coisa aqui, muita expectativa para esse jogo, um jogo a um domingo também, é um jogo para casa cheia, é um jogo de festa. O Estoril, atenção ao Estoril, que o Estoril está muito motivado, o Porto tem que ter cuidado com isso, e o Porto pode ter aqui algum cansaço. O Farioli chegou a falar de 3 jogadores que estão em risco, eu não sei quem são esses 3 jogadores, porque para mim era apenas o Varela, não sei quem são os outros 2, mas pode haver aqui mais jogadores que, estando disponíveis, estão um pouco limitados fisicamente, e isso pode ser perigoso, portanto convém que o Porto entre com tudo, com essa pressão alta, e este jogo vai ser mais uma prova para percebermos se o Porto consegue voltar a ser essa equipa de pressão alta. Não foi com o Nice por estratégia, foi com o Sintrense, mas é uma equipa, como comentavam aqui, inferior, e foi com o Famalicão, mas foi só nesse jogo com o Famalicão. Vamos ver com o Estoril mais uma oportunidade para o Porto mostrar se consegue recuperar esse futebol que encantou os adeptos, muito ofensivo. E prever o 11 que vai jogar é difícil. Eu vou aqui tentar prever, eu normalmente não acerto, é difícil acertar porque o Farioli surpreende sempre, mas eu diria que vai ser Diogo Costa na baliza, Alberto Costa lateral direito, depois os centrais Bednarek e Kivior, Francisco Moura na esquerda, Pablo Rosário número 6, Froholt e Gabri Veiga os médios à frente do Pablo Rosário, e depois vai jogar PP, Samu e Borja Sainz. Eu acho que vai ser este o 11. A alteração aqui apenas porque o Varela está limitado. Mas sabemos que o Farioli surpreende sempre. Pode lançar aqui um William Gomes, por exemplo, no lugar do PP, para descansar o PP. Um De Jong no lugar do Samu, para descansar o Samu, não sei. Há várias possibilidades, sabemos que ele surpreende sempre. E agora eu quero saber de vocês, qual é a vossa previsão para esse jogo? Qual é o vosso prognóstico? Quanto é que acham que vai ficar o jogo? Quem é que vai marcar os golos? Qual é que acham que vai ser o 11 inicial? Também vocês com muitas dificuldades em prever, é realmente difícil, mas podem deixar nos comentários. Normalmente nos golos há sempre alguém que acerta quem é que vai marcar o golo. Vamos ver se alguém acerta desta vez. O que é que vocês acham de toda esta polémica que envolveu o Vilas Boas e o Farioli atacando a Liga? Se vocês concordam com as palavras do treinador e do presidente, se acham que isto vai unir mais o grupo, se acham que acaba por beneficiar em vez de prejudicar, claro que prejudica, mas se calhar beneficia mais do que prejudica, por essa questão motivacional, ou se acham que não, se acham que vai prejudicar o Porto. Agora que o Farioli voltou a falar que vem reforço para a defesa do Porto, principalmente para a defesa, podem deixar também nomes, quem é que acham que vão ser os defesas que o Porto vai contratar? Há aqui um central que já deve estar fechado, vamos tentar analisar mais para a frente, mas podem já deixar as vossas previsões de nomes que o Porto vai contratar para a defesa. Vai ser um central de pé direito, pelo menos. Eu acho que também um médio e quem sabe um lateral esquerdo. Comentem também se vocês acham que o Porto vai contratar mais alguém além do central ou se vai ser só mesmo um central. E é isso, deixem os vossos comentários, já sabem que eu leio sempre todos. Muito obrigado a todos por assistirem ao vídeo. Não se esqueçam de deixar o like para dar uma força aqui ao canal. Subscrevam o canal se ainda não subscreveram, porque estamos quase a chegar à meta de 10 mil subscritores. E é isso, um abraço a todos e até amanhã.